Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida que vocês tenham que começar perguntando, senão eu vou fazer, né, eu vou rever o que a gente viu na aula passada com um pouco mais de calma e cuidado, e aí a gente segue em frente. Então, lembra, eu estava discutindo com vocês o seguinte: como é que a gente construiu esse objeto aqui, né? Ou seja, esse cara aqui, ele foi construído encontrando quem são esses operadores aqui. Certo? Então, essa aqui é a direção 1, 2 e 3. Esses caras são os geradores de rotação. E a gente construiu eles fazendo o quê? A gente pegou funções de onda, que tem argumento, x, y, z, e a gente foi girando o argumento. A gente fez uma rotação aqui, por exemplo, de θ, z em torno do E3, e a gente descobriu que esse cara vai ser assim: x cosseno θ mais y seno θ, vírgula, y cosseno θ menos x seno θ e z. Certo? Então esse cara aqui gira os argumentos da sua função e ela fica desse jeito aqui. Para ficar claro as nossas escolhas todas, a gente está fazendo sempre a escolha da regra da mão direita. A regra da mão direita, para vocês lembrarem, é sempre bom escrever o volume, né? O nosso sistema de coordenadas dessa forma. E aí você vai lembrar que, ó, x vai para y, né? Regra da mão direita, aponta para z. Certo? Se você pegar y para z, aponta para x, né? E se você pegar x para z, aponta para menos y. Então, segue aquele padrão que a gente já tinha visto lá atrás. Agora, quando você corta esse cara e bota o plano cartesiano, você vai descobrir que se aqui é y e aqui é x, x indo para y é anti-horário. Certo? X indo para y é anti-horário. Então, a nossa convenção, tudo que a gente construiu foi usando a convenção de anti-horário, tá certo? Ok. Então, eu estou só fixando as convenções para a gente poder seguir claramente o que está acontecendo. Essa rotação aqui, você pode ver que é o seguinte: ela vai girar o 1, 0, 0. Então, imagina que eu tenho x igual a 1, y igual a 0, z igual a 0. Essa rotação que a gente acabou de botar aqui, que eu vou chamar só de R para poupar, ela vai levar o 1, 0, 0 em... Então, esse cara é 1, mas esse cara vai ser 0. Vamos botar 90 graus, tá? Vou botar aqui 90 graus. Essa rotação aqui com θ igual a 90, tá? Então, esse cara aqui vai ser 0, vai ser 0. Então, aqui é 0. Aqui vai ser 0, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 1. Então, vai ficar menos 1, 0. Certo? E aqui, se você seguir a mesma lógica, você vai encontrar, com essa mesma rotação de 90 graus, você vai encontrar 1, 0, 0. Certo? Então, você vê que essa mudança no argumento que nós estamos fazendo aqui é uma mudança que está levando x em menos y. X, então isso aqui é E1, isso aqui vai em menos E2. Então, e esse cara aqui é E2, vai em E1. Certo? Então, essa rotação aqui é no sentido horário. Certo? Essa aqui é no sentido horário. Ou seja, eu estou afirmando que uma rotação que leva a função de onda no sentido anti-horário precisa ser implementada por uma rotação no sentido horário dos argumentos. Certo? Só por completeza, se você pegar essa mesma rotação aqui, só que menos 90, ou seja, pegar a rotação no sentido contrário desse cara aqui, o que vai acontecer é que E1 vai em E2, né? Porque agora você troca o sinal do θ aqui, tá? Então esse cara aqui vai menos 90, esse cara aqui vai em E2, e é E2
que vai em E1, que vai em menos E1. Né? Tem menos 1, por causa do... não. Isso. Menos 1, 0, 0, menos E1. Está mais claro o que está acontecendo aqui, pessoal? Ante o horário. Está mais claro? Agora vamos desenhar para ver se isso aqui faz realmente sentido, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui a minha função psi e a gente vai botar z igual a zero só por simplicidade, certo? Então tem uma função psi de x, y e zero aqui. Bom, se eu estou afirmando que eu faço rotações no sentido anti-horário, então se eu estava aqui, por exemplo, essa aqui é o meu psi de 0, 1, 0, certo? Se minha rotação é no sentido... Ixi, é anti-horário. Isso. Então, esse cara aqui é o meu psi, 1, 0, 0. E no sentido anti-horário ele vem para cá. Tá certo? Mas a gente acabou de ver que o nosso psi girado, que é o psi linha de x, y e z, ele é igual àquela expressão aqui, tá certo? E hoje eu vou botar θ igual a π sobre 2, ok? Então esse cara vai ficar θ igual a π sobre 2, então esse cara vai ser 0, vai ser y menos x e z. Ok? Então veja, esse cara aqui é o psi no ponto 1, 0, 0. E eu estou dizendo que eu estou fazendo uma rotação no sentido anti-horário de π sobre 2. Então esse cara, fazendo um arco bonitinho aqui, ele tem que parar aqui, tá certo? Para ver se isso aqui está certo, eu calculo quanto que é o meu psi linha, que é meu psi modificado, no ponto onde eu acho que parou esse valor aqui, certo? Se eu fizer isso aqui, nesse ponto eu vou ter y igual a 1, então é 0, 1, 0. Mas se eu seguir a regra aqui, isso aqui é psi de 1, 0, 0. Certo? Ou seja, o meu psi transformado calculado aqui, né, meu psi linha nesse ponto é igual ao meu psi aqui. Certo? Então, é o que está escrito aqui embaixo. Certo? Essa expressão aqui, eu só quis levá-la para cá. Ok? Mas veja o que está acontecendo, pessoal. E eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que o meu psi, linha, e aí eu vou botar um x seta aqui para representar o vetor posição, é igual ao psi da inversa da rotação que eu fiz na minha função de onda. Tá certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque agora, quando eu calcular o meu psi linha num ponto x girado, tá certo? Ou seja, eu estou calculando, ó, veja, eu estou calculando o meu psi linha, que é o novo, no ponto girado, que é o y. Lembra? O x foi para o y. Quando eu faço isso, isso aqui vai ser psi de r menos 1x. E, portanto, é o psi de x. Tá certo? É por isso que tem sempre a inversa aqui. Tá certo? É a mesma coisa que você, se você quiser pensar num operador de translação assim, se a gente definir ele como assim, x é igual a t é igual a x mais epsilon. Agora, do ponto de vista clássico mesmo, tá? Eu estou só deslocando os pontos. Então, eu sei que o meu psi, linha de x, ou seja, quando eu deslocar todo mundo epsilon para a direita, se você quiser pensar assim, esse cara tem que ser o quê? O meu psi do deslocamento menos epsilon no x aqui.
que é aquilo que eu estava falando, tá? Se eu pego a função aqui e desloco ela para cá, então aqui, digamos, é x0, aqui é x0 mais epsilon. Quando eu calcular esse cara aqui no ponto transformado, ou seja, quando eu calcular esse cara aqui no U', no t epsilon x0, eu tenho que encontrar o valor daqui, tá certo? Por isso que aqui vocês vão encontrar que isso aqui é psi de t epsilon t menos epsilon de x. Ok? Que é naturalmente psi. Tá certo? Então não é nada demais, tá, pessoal? É só o seguinte: quando eu giro a minha função de onda, para que eu implemente isso numa função de onda escalar em termos dos seus argumentos, eu preciso pegar o argumento e girar na direção contrária, tá certo? É só isso. Isso vai sempre ser assim, tá certo? Sempre. Toda vez que você estiver descrevendo uma função que tem argumentos aqui que estão sendo transformados, quando você transforma a função, para você transformar o valor da função, você transforma o inverso dos argumentos. Inverso nos argumentos. Ok. Agora é o seguinte, a gente está falando que essa função aqui, ela é uma função escalar. Agora, se ela fosse vetorial, como é que ficaria? A nossa transformação, ou seja, se fosse um campo vetorial. Você pode pensar um campo elétrico, um campo magnético. Então, você tem aqui minha mesma função, psi, só que agora é uma função vetorial que eu estou calculando em 1, 0, 0. Certo? E digamos que aqui em 1, 0, 0, ela seja igual a E1. Tá certo? Ou seja, aqui ela aponta para a direita. Certo? Se eu estou girando anti-horário, ela vai terminar aqui. Tá certo? E tem que apontar para cima. Ok? Agora vamos ver o que está acontecendo aqui na prática. Eu tenho meu psi, e vocês têm que lembrar que o psi vai ser dado por psi1 de x, y, z, E1, mais psi2 de x, y, z, E2, mais psi3 de x, y, z. Tá certo? E3. Bom, por que isso aqui é importante, pessoal? Porque se eu disser que a minha transformação na minha função de onda modifica somente os argumentos, né? Ou seja, se o meu psi seta linha de x for somente o meu psi 1 r menos 1 x p1, vai botar assim, pi, né? Se a minha transformação for somente essa aqui, o que acontece com o meu giro? Quando eu girar 90 graus, digamos agora com R igual à minha rotação de 90 graus, que eu estou trabalhando desde então, tá certo? Eu vou encontrar o seguinte, eu vou encontrar aqui psi, linha, de x, y, 0, só por simplicidade, vai ser o que, pessoal? Se eu definir minha rotação só aqui, mexendo só nos argumentos da minha função, basicamente o que vai acontecer é que eu vou ter que o meu psi1 vai ser agora psi1, o argumento vai ficar daqui, y menos xz. Y menos xz, então aqui eu boto 0, E1, aqui o psi2 vai ficar y menos x, 0, E2, e y3, y menos x, 0, E3. Tá certo? Mas eu estou afirmando que o meu psi 1, 0, 0 é igual a E1. Tá certo? Ou seja, eu estou afirmando com isso aqui, ó,
essa minha afirmação é a mesma coisa que dizer que psi1 de 1, 0, 0 é igual a 1 e psi1 de 0, 0 é igual a psi2 de 1, 0, 0 é igual a 0 e psi3 de 1, 0, 0 é igual a 0. Isso aqui está claro? Então você veja o seguinte, psi1 de 1, 0, 0 é igual a 1, então multiplica E1 e dá só E1 aqui. Psi2 de 1, 0, 0 é 0, então multiplica E2, dá 0, não tem E2 aqui. E psi3 de 1, 0, 0 também é 0, então está 0 aqui. Então é só a concretização dessa informação aqui. Bom, se eu defino a minha rotação de forma incompleta, ou seja, variando só o argumento das funções, quando eu fizer minha rotação, eu vou ter o quê? Eu vou ter o meu psi, seta, linha, e eu posso calcular ele no ponto 1, 0, 0, no ponto transformado, ou seja, eu calculo o meu psi linha nesse ponto aqui, tá vendo? Para eu saber como que eu carreguei a informação daqui para cá, ou melhor, como que eu carreguei a minha informação daqui para cá. Eu quero calcular o meu psi seta linha no ponto 0, 1, 0. Certo? Bom, mas calcular o psi linha lá é a mesma coisa que calcular botando aqui, né, x igual a 0, y igual a 1. Então vai ficar 1, 0, 0, então dá os mesmos valores. Ou seja, isso aqui no ponto 0, 1, 0 vai ser novamente igual a E1. O que é esquisito. Certo? Eu peguei esse vetor que aponta para cá, girei e ele ficou assim. Ó, ele manteve a mesma direção, independente do giro. Ele sempre aponta para E1. Então essa transformação está incompleta. Como é que eu faço para implementar essa transformação de forma completa? Eu preciso... isso aqui está errado. Certo? Esse treco aqui. E eu preciso fazer o seguinte, eu preciso dizer que o meu psi linha de x vai ser igual à rotação aplicada no psi de R-1x. Isso agora está certo, pessoal? Porque veja, esse cara aqui a gente já sabe quanto é que é, ou seja, se a gente usar a certa agora, a gente vai ter que psi linha de 0, 1, 0 vai ser igual à rotação aplicada em 1, 0, 0. No E1 aqui. Agora lembra, essa é a rotação normal, anti-horária, tá certo? O que acontece com a anti-horária quando eu aplico em E1? Eu vou ter menos aqui, ó. Um pouquinho. Aqui ela, isso. Quando eu aplico a anti-horária aqui, tá? Quando eu aplico a anti-horária em E1, eu obtenho E2. Tá certo? Ou seja, isso aqui vai ser igual a E2. Ou seja, a transformação correta está pegando esse campo aqui e está fazendo assim com ele. Então você veja o seguinte, para eu implementar em uma possível função de onda vetorial a rotação, não basta essa transformação aqui. Tem que ter essa transformação complementada por essa transformação aqui. Ok? E aí, pessoal, ficou mais claro?
Bom, agora vamos ver o que acontece quando eu penso nessa transformação de forma infinitesimal. Então eu tenho aqui o meu psi, linha de x. Eu acabei de motivar vocês a essa definição aqui do grupo de rotação, dessa definição certa aqui, né? Acabei de motivar. Então, dado que agora a gente acredita, né, ou entende o significado geométrico dessa definição, a gente pode ver o que acontece quando a gente tem aqui um epsilon-z, um epsilon, na verdade, qualquer aqui, infinitesimal. Então, ok? Mas veja, pessoal, aqui a transformação ocorre no argumento da função e aqui ela ocorre nas componentes da função, da função de onda vetorial. Se a gente faz isso aqui em infinitesimal, a gente vai ter uma coisa assim, ó, identidade mais epsilon escalar uma certa matriz aqui. Tá certo? Vou dar a matriz M por enquanto. Depois eu dou um nome melhor para ela. Na verdade, deixa eu botar um nome de S aqui. Isso aqui está claro, pessoal? A gente já estudou bastante essa questão do gerador, né? Então aqui eu só estou escrevendo de forma genérica como é que eu vou escrever esse meu gerador em termos de uma matriz que é, digamos, a parte de primeira ordem da expansão dessa rotação aqui. Né? E aqui, ó, o meu psi vai ser a mesma coisa. Identidade. Lembra que a identidade aqui é uma matriz 3x3, certo? E essa S é uma matriz 3x3. Se eu estiver trabalhando com uma função vetorial normal, tá? Depois a gente vai ver outras possibilidades. E aqui eu vou ter mais o meu epsilon escalar. Então, essa foi uma má escolha aqui. Vou chamar de M mesmo, certo? M aplicado em X. Certo? Só que agora a gente tem que tomar cuidado com o seguinte. Eu tenho que expandir isso em primeira ordem em epsilon, para todos os epsilons. O epsilon está aparecendo aí em várias ordens diferentes, porque ele depende do argumento aqui da função. Tá certo? Então eu expando essa função em Taylor. Vai ficar assim. Identidade mais epsilon escalar M, certo? Essa aqui eu não vou escrever 3x3 mais. E aqui eu vou expandir em Taylor. Quando o epsilon é igual a zero, isso aqui é psi normal. Quando eu expandir em primeira ordem, como é que vai ficar isso aqui, pessoal? Vocês lembram? Né? É a derivada desse negócio em relação ao argumento, tomado em epsilon igual a zero. Então, esse é fácil. Esse cara é tipo um gradiente. Aqui, isso. É o gradiente das componentes. Não vou botar seta ainda não para não confundir. Só que, quando eu fizer em relação ao primeiro, o epsilon aqui, digamos, na direção x, vai ser ddx, epsilon x. Quando eu fizer o y, vai ser ddy, epsilon y. Tá certo? Vocês querem que eu faça mais explicitamente ou tá tranquilo assim? Então vamos fazer explicitamente. Então, esse negócio vai ficar assim, ó. Mais. Então, eu estou expandindo esse negócio em Taylor. M epsilon vai ser assim. Epsilon x, uma matriz mx, mais epsilon y, uma matriz my, mais epsilon z, uma matriz mz. Tá certo? Isso aqui é uma matriz 3x3, 3x3, 3x3. Ok? Bom, então agora eu vou ter a derivada desse negócio em relação... só um segundo... Isso. Então, eu vou ter a derivada desse treco aqui em relação a epsilon x. Como é que vai ficar? Vai ser del... Deixa eu escrever assim. Somatório de I de 1 até 3, certo? Eu vou botar assim, ó, del
Só para a notação ficar mais fácil, tá? Del PCI del x j, e aí essa derivada aqui em relação ao epsilon j, tá certo? Então vai ficar assim, m j x, tá certo? Né? Isso aqui tudo tem que somar em j, de 1 até 3 também, e aqui tem que ter, isso aqui é o resultado da matriz aqui, peraí, isso, peraí, só um instantinho, eu tenho que pegar a componente I disso aqui, certo? Eu acho que eu estou fazendo uma forma muito complicada. Deixa eu ver se eu faço. Deixa eu fazer de outra forma. Já sei como é que eu posso simplificar a nossa vida. A gente faz assim, ó. Eu vou tirar a notação matricial aqui e vou escrever assim, ó. Aqui é soma de I, J. Deixa eu ver como é mais fácil fazer isso aqui. Identidade mais epsilon escalar m x. Deixar assim mesmo. E aí a gente vai ter que lembrar o seguinte, esse cara aqui, ó, já sei. Esse cara vai ser x1 mais epsilon x m1j xj. Tá certo? X2 mais epsilon y m2j xj e epsilon z m3 m3j xj. Tá certo? E eu estou somando aqui, tá? Soma sobre j, soma sobre j e faltou o x3 mais soma sobre j epsilon z m3j xj. Tá mais claro? Um pouco mais carregada a notação, mas eu acho que fica mais evidente o que está acontecendo, certo? Ou seja, a primeira componente aqui é a expansão desse cara aqui em primeira ordem, que tem que botar o menos aqui em todo mundo. Eu tinha esquecido que o argumento vem com a inversa. Pronto. Tá claro o que está acontecendo ou vocês querem que eu explique melhor algum passo? Aqui na primeira você deixou o seguido N, né? Os outros botou 2 e 3. Aqui, 1. Certo? Ok. Agora a gente consegue um pouco mais facilmente esse cara aqui é o MX. Na verdade é melhor fazer isso aqui, ó. Certo? Porque são 3 matrizes. E aqui eu estou pegando a componente IJ da projeção da matriz em epsilon. Eu estou fazendo bastante geral, não sei por que isso é tão complicado assim. Mas eu espero que vocês estejam entendendo aqui, ó. Né? Essa é a matriz Y, essa é a matriz nada. Né? Esse aqui é a componente 2, 3 dessa projeção. Isso mesmo. Tá. Ok? Bom,
Agora, como é que vai ficar a expansão desse treco? Então, o primeiro termo é fácil. Quando o epsilon é igual a zero, dá isso aqui, tá certo? Agora, quando eu expandir agora só para epsilon x, por exemplo, certo? Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim, menos soma del psi del x i. Então, estou derivando em relação a esse argumento aqui, tá certo? Vezes a derivada da interna. Qual é a derivada desse cara aqui em relação a epsilon x? Né? Vai ficar menos soma sobre j de mx, aí não tem mais seta, 1j x j, certo? Vezes epsilon x, ok? E é claro que eu estou fazendo essa derivada em relação a epsilon x, e aqui é a derivada de todas as componentes em relação a esse cara aqui, e aqui é i. Oi? Eu fiz, ó, derivada em relação ao iésimo, vezes a derivada do iésimo em relação a epsilon x, né? Que é a expansão em Taylor. E aí, só que eu tenho que somar aqui, eu posso botar um índice k aqui, e somo sobre i e k, ambos de 1 até 3. Eu sei que é um pouco envolvida essa conta aqui, mas eu acho que vale a pena a gente seguir ela para entender o que está acontecendo, certo? Então, veja, eu tenho aqui a késima matriz e o componente ij dela aplicado aqui, epsilon, e eu tenho uma derivada aqui no meu psi, tá certo? Bom, pessoal, se eu faço essa expansão, agora eu tenho esse termo vezes esse termo aqui, certo? É fácil ver que eu posso voltar com epsilon para cá, tá certo? Então, deixa eu só escrever aqui mais uma vez, vai ficar assim, o psi de x. Aí tem esse pedacinho que é fácil de ver, é o epsilon escalar m nas componentes, né? Porque esse vezes esse é termo de primeira ordem, só que esse vezes esse é termo de segunda ordem, eu não preciso dele. Só que agora tem um outro termo aqui, ó, menos esse cara aqui, certo? Deixa eu ver. Eu botei o menos duas vezes, né? Se eu coloquei, aqui tem que ser mais. Tá? Mais a derivada, e aí o argumento que tem um menos aqui. Isso. Pronto. Agora vai ficar assim, epsilon escalar m, certo? I j del x i, deixa eu botar aqui, x j del x i em psi. Ok. Então, olha que interessante. Esse pedaço da transformação, ele não depende de nenhum operador diferencial atuando no psi. Ele mistura só as componentes do psi. Enquanto esse aqui depende desse operador diferencial que parece ser um tanto quanto complicado aqui. Tá certo? Mas vamos fazer isso aqui explicitamente. Vamos lá. Então, vamos pegar a nossa velha rotação no sentido anti-horário aqui.
como é que essa rotação fica quando eu expandir para θ pequeno? Isso aqui vai ficar assim, ó. Identidade, porque o cosseno, né, tem um primeiro termo que é 1, né, cosseno de 0 é 1. Esse cara não tem termo de 0 ordem, mas ele tem termo de primeira ordem. Então, isso aqui vai ficar assim, mais 0 menos 1, 0, né, porque quando eu derivar esse cara aqui na relação a epsilon, em relação a θ e tomar para θ pequeno, né, θ igual a 0, vai dar cosseno. Então, esse cara aqui vai dar assim. Tá certo? Esse aqui é o gerador. Tá certo? Esse cara aqui é o meu epsilon escalar m. Tá certo? Se eu tivesse uma rotação mais complicada, que envolvesse um plano arbitrário no espaço tridimensional, claro que ia ser muito mais complicado que isso. Mas, nesse caso simples, é isso que eu estou fazendo, tá certo? Ou seja, o x vai em menos y, né? Então o x vai em menos y, x vai em menos y. Não, isso, está no sentido horário isso aqui. Estou sempre me confundindo com esse negócio. X vai em menos y, x vai em menos y. Isso aqui está no sentido horário. Não. Eu acabei de fazer isso para vocês. Esse negócio, por que você sempre me confunde, cara? Ó, isso aqui eu estou falando que está me transformando 1, 0, 0. É porque eu penso, tem uma coisa que eu estou errando na hora que eu penso nisso aqui na minha cabeça, entendeu? Porque o 1, 0, 0, ele vai em 0, 1, 0. Eu estou sempre pensando errado. Eu tenho que pensar, a aplicação no 1, 0, 0 vai no 0, 1, 0. Então tá certo, é sentido anti-horário mesmo, tudo direitinho, certo? Então esse cara aqui é o gerador. É uma matriz 3x3, que tem um monte de zero aqui, tem menos 1 aqui e mais 1 aqui, certo? Aí você fala, bom, mas agora será que, né? E aqui eu estou falando que a minha rotação é em torno do eixo Z, né? Por isso que o meu epsilon, aqui seta, eu estou fazendo ele como sendo só o meu epsilon aqui 0, 0, epsilon Z. Tá certo? E esse cara aqui é o gerador da rotação em torno do plano Y, em torno do plano XY. Certo? Maravilha. Agora, como é que fica esse aqui? Esse é fácil, né? Esse cara vai ficar assim. Epsilon M vai ser igual a 0 menos epsilon Z, epsilon Z, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esse aqui, digamos, é o operador matricial, porque agora como minha função de onda é um vetor, todos os operadores têm que ser matriciais agora, né? Mesmo que sejam proporcionais à identidade, tem que ser matricial. Agora, como é que fica esse cara aqui, ó? Vai ficar assim, ó. Tá, menos epsilon escalar m e j, né? xj del xi, certo? Como é que fica isso aqui? Ó, minha matriz M, né? Essa aqui é essa matriz aqui está aqui, ó. Certo? Ela tem componentes IJ, né? Então eu posso pegar a componente 1, 2 dela, né? Ou seja, primeira linha, segunda coluna. Então 1, 2 vai ficar negativo. Só que o 2 aqui é Y e o 1 aqui é X. Então vai ficar menos Y dx. Certo? E o outro cara que é diferente de 0 é o 2, 1 aqui. Só que ele é positivo. Então, quando for 2, 1, vai ser x
d dy. Certo? Só que veja, o efeito aqui, você pode ver, tem uma seta aqui, ó. O efeito desse operador nas componentes é igual em todas as componentes, certo? Então, se você pegar esse cara aqui e pensar ele matricialmente, ele vai ficar assim, ó. Menos y d dx, botar um epsilon z aqui, mais x d dy, 0, 0, 0, mais, menos y d dx, mais x d dy, 0, 0, 0, menos y d dx, mais x d dy. É uma matriz, identidade não, diagonal, cujos elementos da diagonal da sua matriz são operadores diferenciais. Tá certo? Porque isso aqui é uma coisa que está atuando de forma igual em todas as componentes. Então você pode pensar numa matriz diagonal aqui. Certo? Ou seja, isso tudo é para motivar vocês entendam que agora eu tenho o meu gerador de rotação é esse cara, mas esse cara aqui, ó. Ou seja, o meu gerador de rotação total, vou chamar de G, só por simplicidade, ele vai ser uma matriz assim, ó. Eu vou botar já x d dy menos y d dx, tá certo? Cadê? E aqui vai ser menos 1, 0, aqui vai ser 1, aqui vai ser x d dy menos y d dx, 0, aqui vai ser 0, aqui vai ser 0, aqui vai ser x d dy menos y d dx. E tudo isso aqui, né? Então, ou seja, o meu psi, linha de x, vai ser igual a 1 mais epsilon z g psi. Tá certo? Só que você vai ver que o g é a combinação desse operador aqui, com esse operador aqui, ó. Agora entenda o que está acontecendo, pessoal. Aquele último que eu escrevi, aquele que tem um operador diferencial, você pode pensar nele como sendo uma coisa assim, ó, LZ, que é aquele LZ que nós já estamos acostumados, tensor, identidade 3×3. Né? O efeito do produto tensorial é esse, né? Ele tem o mesmo efeito, esse operador tem o mesmo efeito na parte dos vetores que estão nesse espaço de Hilbert aqui, né? E não tem nenhuma diferença aqui nessa outra parte do espaço vetorial, certo? Esse cara aqui, por sua vez, ele mistura as componentes, mas ele não mexe em nada nos argumentos. Então, aquele cara ali, ele vai ser uma coisa do tipo identidade nos argumentos, é bem mais complicado, aquela identidade do espaço de Hilbert mesmo, tensor, aí sim, você vai ter uma matriz que eu posso chamar de SZ. Certo? Vou chamar essa matriz aqui de SZ. Essa aqui de SZ. Ok? Então, é claro, eu posso pensar nesse operador em conjunto. Eu posso simplesmente chamar esse cara aqui de JZ. Ok? Mas, em algumas circunstâncias, vai ser conveniente a gente pensar nos pedaços separadamente. Em outras circunstâncias, vai ser mais efetivo trabalhar com esse cara aqui, certo?
É fácil ver que os comutadores das SX, SY e SZ vão respeitar as regras de comutação do grupo de rotação. E esse cara aqui a gente já sabe que também satisfaz as regras de comutação do grupo de rotação. Então a gente já sabe que comutador de JX com JY vai ser IH cortado JZ. E aí segue para todo mundo, né? Comutador de JI com JJ minúsculo é igual a soma sobre K de IK Levitivita e JK, JK. Ok? Pessoal, isso aqui é bastante importante, tá? A gente está entendendo aqui como que você gira um campo vetorial. Você está vendo que girar um campo vetorial é uma coisa extremamente complicada, porque você tem que transformar o argumento do campo vetorial e as direções dos vetores, né, para onde eles apontam. E o que a gente pode fazer agora? Então, a gente pode estudar as representações do J como um todo. Tá certo? Foi isso que a gente começou a ver na aula passada, que a gente pode ver rapidamente o que a gente fez, tá? E aí, pessoal, até aqui tá tranquilo? Ok. A gente vai chamar J de momento angular total. Por que momento angular total? Porque é basicamente aquilo que vai se conservar quando o seu sistema for invariante em relação a rotações, vai ser o J total, certo? É claro que uma hamiltoniana ela pode muito bem ser invariante, às vezes sobre rotação dos argumentos e não ser em relação ao S. É um negócio meio esquisito, mas pode acontecer, certo? Talvez tenha um sistema aí, em que isso aconteça. Não é impossível. Então, dito isso, e dito que o grupo de rotação se permanece, e as mesmas ideias de que esses caras são autoadjuntos, então tem autovalores reais, e, portanto, todas aquelas desigualdades que a gente viu na aula passada se mantêm, mostram pra gente que a gente pode ter o mesmo problema aqui que a gente viu antes, né? Aqui vai ser H cortado ao quadrado, J vezes J mais 1. A gente já viu que o J pode ser um semi-inteiro qualquer, tá certo? E agora a gente não precisa mais restringir ao L, né, que é sempre inteiro, porque a questão do semi-inteiro, da escolha do inteiro, era para que a gente não tivesse descontinuidade. Só que agora, nem sempre eu estou transformando só os argumentos. Então eu ainda não sei aqui se eu posso usar ou não os semi-inteiros. A gente vai ver depois, certo? Então, Jn, aqui a mesma coisa acontece com o Jz, né? Fica Jn vira H cortado M Jn. Certo? Então a gente viu, é fácil você calcular aqui os operadores J mais ou menos, nesse cara aqui, né? Então esses caras J mais ou menos aqui vão ser proporcionais ao M somado e subtraído H cortado, então a gente sabe que tem uma constante proporcionalidade, que depende do estado onde eu estou atuando, naturalmente, e esse cara vai ficar assim, mais ou menos 1. Ok? A gente pode tirar o transposto, fazer a aplicação dele nele mesmo, fazer aquela mesma continha que a gente fez antes, é bem fácil, e vocês vão descobrir, com uma certa escolha de fase, que o nosso C mais ou menos de J e M vai ser igual a H cortado, raiz de J menos mais M e J mais ou menos M mais 1. Tá certo? É fácil conferir que isso aqui dá o resultado certo quando você aplicar, né? Isso que vai dar J mais em JJ igual a 0 e vai dar J menos em J menos J
igual a zero. Tá certo? É fácil ver também como a gente vai somando 1 e subtraindo 1 no m, toda vez que a gente aplica esses caras, que a gente tem 2j mais 1 estados em Jm, né, com J fixo. Então, esse subespaço do J fixo, ele tem essa dimensionalidade de 2J mais 1. Como eu falei para vocês, isso vai dar dimensão 1, dimensão 3, dimensão, tá errado, dimensão 2, dimensão 3, dimensão 4. Todas as dimensões estão presentes aqui. Se eu pegar os J's inteiros, vai ser 1, 3, 5 e assim por diante. E os semi-inteiros vai ter dimensão 2, 4, 6 e assim por diante. Tá certo? Esses aqui são inteiros. E semi-inteiros. Tá certo? Então, por que isso aqui é importante, pessoal? Porque, veja, a gente sabe que J quadrado comuta com todos os J's aqui. Os J's individuais, eles vão representar as rotações em torno de todos os planos. Significa que, se isso aqui é zero, eu posso girar o meu sistema do jeito que eu quiser, que eu nunca mudo esse valor aqui. Tá certo? O alto valor J não muda, por mais que eu gire meu sistema. Então, eu posso sempre pensar que, toda vez que eu aplico uma rotação no meu sistema, eu estou misturando os M's, mas eu não misturo os J's. Tá certo? Ou seja, o que eu posso dizer, o que eu posso pensar com isso é o seguinte: eu tenho minha função de onda psi, tá certo? Você pode pensar nela como uma coisa do tipo psi-L, Jm, Jm aqui, certo? Se eu aplico nessa função uma rotação, eu vou ter soma de Jm, e aí eu vou ter o quê? Eu vou ter agora a minha rotação UR, né, atuando no Jm. Né? E aqui eu tenho, claro, que pegar os coeficientes que eu esqueci de escrever. E CLM, JM. Tá certo? Só que veja, se eu aplico aqui o J2 no R, esse cara vai fazer o quê? Fica a soma de JM. Né? Só que o meu J2 ele comuta com esse cara aqui, porque esse cara aqui é exponencial do JI aqui. Ó. Então, o J quadrado comuta com qualquer polinômio desses caras. Eu posso formar um polinômio complicadíssimo com J1, J2, J3, só que esse cara comuta com todos eles, então ele passa reto aqui e vai sair o quê? H cortado ao quadrado, J mais 1, e aqui fica o U de rotação de Jm. Tá certo? Então, você vê que do ponto de vista do momento angular total, as rotações não mudam esses subespaços aqui. Eu posso pensar nesse somatório aqui, ó, de Jm, se eu quiser ser mais preciso, o meu J, ele vai de 0 até infinito, tá certo? Lembrando que ele vai ser, aqui eu estou contando J assim, né? 0, meio, 1, 3 meios, 2, né? E assim por diante. E aí, para esses caras aqui, eu vou M de menos J a J. Tá certo? Esse pedaço aqui, ó, quando eu aplicar para cada J separado, ele vai dar sempre o mesmo alto valor. Certo? Ele não mistura as componentes do J quadrado. Então, eu posso agora tentar segmentar meu problema. Eu vou separar o meu problema de rotação em um problema de rotação que atua só nos subespaços desse negócio. Certo? Ok. Deixa eu ver que eu acho que eu vou precisar de espaço aqui.
Isso aqui tá claro, pessoal? A gente vai fazer bastante conta sobre isso aqui ainda, eu vou mostrar explicitamente essas transformações aqui, tá? Só quero saber se a ideia geral da coisa tá clara. Eu acho que eu vou apagar aqui, porque aí assim eu tenho espaço para fazer tudo. Então, deixa eu só escrever aqui algumas coisas para a gente, para facilitar a nossa vida. Então, eu tenho aqui J', M', Jx, Jm, vai ser igual a quê? Vai ser J', M', aqui vai ser Jx, J mais J menos sobre 2, Jm. Certo? Então, como a gente já cansou de falar, esse cara aqui não muda o valor de J. Como ele não muda o valor de J, aqui esse cara vai ter uma delta, né? Então, isso aqui vai ficar assim, eu vou botar aqui, vai ficar uma delta, J', J, tá certo? Eu vou ter o fator de meio, eu já boto aqui fora o fator de meio. E o que vai acontecer aqui? Aqui eu vou ter duas coisas acontecendo. Quando o meu J mais atuar aqui, vai ficar M mais 1. Então vai dar um delta, vai dar C mais JM, delta, M', M mais 1. Certo? E aqui vai ficar mais C menos de JM, delta, M', M menos 1. Ok? Quando eu fizer aqui o meu J', M', JY, JM, vai ficar como, pessoal? Vou escrever aqui embaixo de novo. Vai ficar delta J', J. O 2i eu trago para cá, né? Porque você tem que lembrar. Deixa eu escrever aqui para vocês verem. J', M'. Então eu tenho que pegar e subtrair aqui. Mais menos J menos sobre 2i. Né? Vocês lembram disso aqui, né? Então, eu trago 2i para cá para facilitar a minha vida e vai ficar mais ou menos a mesma coisa, né? Aqui vai ficar C mais J, M, delta, M', M mais 1, só que agora é menos aqui, menos o C menos de J, M, delta, M, M', M menos 1. Tudo tranquilo aqui, pessoal? Ok? Então, digamos que eu estou trabalhando com essa representação aqui. Eu posso fazer essa projeção para todos os valores de J e M, tá certo? Mas é meio que irrelevante fazer essa projeção para valores de J diferentes, porque toda vez que o J for diferente, isso é zero. Né? Então, para eu pegar J' igual a J, eu posso ver o que vai acontecer aqui, certo? Então, para J' igual a J, eu vou ter essas matrizes aqui, certo? Então, as minhas matrizes vão ter a seguinte... Eu vou definir aqui, ó, meu J, chapéu, com um J minúsculo aqui, tá certo? X como sendo esse cara aqui, ó.
J, M', JX, JM, tá certo? Meu J, Y, J minúsculo, mesma coisa, JM', JY, JN, tá certo? E o meu JZ, na representação J, vai ser JM', JZ. JZ eu não fiz aqui porque ele é trivial, né? Sempre o M aqui, né? Na diagonal. Ok? JM. Tá certo? Bom, quando o meu J é igual a zero, quanto é que dá isso aqui? Como é que ficam essas matrizes aqui? Né? Lembra, vou botar aqui o C mais ou menos, vou botar ele aqui de novo, de J e M, ele é igual assim, H cortado, raiz de J menos mais M e J mais ou menos M mais 1. Então, quando J for igual a zero, M só pode ser zero, e aí isso aqui está tudo zero, certo? Se os meus Cs são zero, bom, está tudo zero. O meu J, Z, né, ele vai sempre ser, eu não tinha botado, mas deixa eu botar aqui. Então, esse cara aqui, ó, deixa eu escrever ele rapidinho, J', M', JZ, JM, esse cara é H cortado M, delta, J, linha J, delta, M', M. Certo? É só uma coisa diagonal. Então, a mesma coisa, M só pode, quando J é igual a zero, M só pode ser zero. Então, esses caras são todos iguais a zero quando você tem o J igual a zero. Ou seja, o gerador de rotação da parte escalar é zero, por definição, né? Por definição da palavra escalar, no caso. Quando o meu J é igual a meio, como é que vai ficar isso aqui? Né? Mais ou menos, aí eu boto aqui 1/2, M, esse cara vai ficar H cortado, bonitinho, e aqui eu vou ter raiz de meio, menos mais M, e meio, ou 3/2, se preferir, mais menos M. Certo? Ou seja, quando for M for igual a 1/2, esse negócio aqui vai ficar... Estou fazendo muita coisa, deixa eu fazer só um de cada vez. O C+, aí vai ficar menos, e aqui vai ficar mais. Né? Então, esse negócio aqui, quando for meio, vai dar zero. E quando for meio e menos meio, então menos meio com meio dá 1, e menos meio aqui dá 1 também, né? Não, isso, 1. Então vai dar H cortado. Estou fazendo besteira não, né? Não, é isso mesmo. Então, sabendo disso, eu posso pegar agora o C- de meio, e M vai ser H cortado, raiz de meio mais M, 3 meios menos M, certo? Que vai ser similar, né? Só que vai ser agora H cortado, vai ser 0 aqui e H cortado aqui. Certo? Mas então agora a gente consegue ver facilmente como é que ficam as matrizes, né? Essas matrizes aqui, a gente vai ter JX, J minúsculo, vai ser uma matriz aqui do meio, vai ser como? Vai ser H cortado, eu boto aqui em evidência, aí eu tenho aquele 2, aquele meio aqui, ó, tá? Então vai ficar, quando o meu M for 1, J mais ou menos M, depois mais 1, ou mais ou menos
Não, é mais ou menos m mais 1. O mais 1 é positivo sempre. É sempre mais 1. É isso mesmo. Tá certo? Então aqui vai ficar a matriz 2 por 2. Aqui é o termo meio, meio. Aqui é meio menos meio. Aqui é menos meio, meio. E aqui é menos meio, menos meio. Menos meio é 0, por causa desse delta aqui, né? Esse delta aqui, ele sempre vai pegar o m com m mais 1. Então, o termo da diagonal é 0. Tá certo? Quando for meio menos meio, o que vai sobrar aqui? O meio menos meio vai sobrar o que tem o mais 1, né? O C+. Então, aqui vai ficar H cortado sobre 2. Então, aqui 1, tá certo? E aqui é a mesma coisa, vai ser 1 aqui. Quando a gente for fazer o JY, também da representação meio, vai ser parecido. Aqui vai ser H cortado sobre 2i, só que aqui vai ser 1 e aqui vai ser menos 1. Porque quando for usar o C-, tem o sinal de menos aqui, ó. Ok? É convencionado que a gente geralmente bota esse i aqui dentro, tá? Bota o 2, deixa o 2 aqui fora e bota o i aqui dentro. Então, como o i está no denominador, ele sobe e fica no numerador, fica i aqui e menos i aqui. Ok? E aqui JZ é fácil de calcular. É o mais fácil, né? H cortado sobre 2, porque dá ou mais meio ou menos meio, então vai ser 1, 0, 0, menos 1. Né? Só olhar para cá. Lembra, o m pode ser mais meio e menos meio. Certo? E aí vai dar 1 menos 1. Ok? Beleza. Essas matrizes são as matrizes de Pauli. Você pode separar, geralmente a gente faz essa seguinte definição, e tem o H cortado sobre 2 aqui, e a gente chama esse cara de sigma x, H cortado sobre 2, sigma y, e H cortado sobre 2, sigma z, tá certo? Essas matrizes sigmas têm umas coisas interessantes aqui, ó, sigma x quadrado, quanto é que é? Identidade, 2 por 2. O nosso sigma y quadrado vai ser o quê? Mesma coisa, identidade, 2 por 2. E o nosso sigma z quadrado também é identidade 2 por 2. Isso é mais fácil de ver. Então vocês veem que tem uma coisa engraçada aqui, ó. Eu tenho o quadrado das minhas matrizes levam a identidade, tá certo? Como é que fica a representação para Jzinho igual a 1? Então vamos lá. J 1x. Né? Então, a gente pode pegar aquela mesma fórmula lá, a gente vai ter H cortado sobre 2, que é esse pedaço aqui, né? H cortado sobre 2. O H cortado ele vem daqui do C+, do C-, tá bom? E agora, como é que vai ficar a nossa matriz? Bom, o termo da diagonal é 0. A gente já sabe. Né? Porque aqui é sempre o m com m mais 1 ou m com m menos 1, certo? A gente normalmente faz essa coisa de trás para frente, então aqui é sempre 1, 0, menos 1, tá certo? 1, 0, menos 1. Se vocês lembrarem, foi isso que a gente fez, ó. Esse aqui é meio, menos meio, aqui é meio, menos meio, certo? A gente faz decrescente. Ok, então aqui é o quê? Quanto é que vai ficar esse cara aqui? Porque esse cara vai dar m 1, 0. Né? Vai dar m'1, m0. m'1, m0 dá quanto? Dá o mais. Tá certo? Então, vai dar só o C+, e o C+ está aqui. Então, é o C+,
um 0, então 1, peraí, deixa eu só fazer besteira, 1, 0, 1, tá, então h cortado vai dar raiz de 2. Tá certo? Aqui vai ser 0, aqui também é 0, porque aqui é 1, aqui é menos 1 com 0, não, menos 1 com 0 sobrevive, né? Menos 1 também dá raiz. Ah, tá, não. Esse vai dar diferente. Como é que vai ficar aquele, pessoal? Deixa eu escrever aqui. O C mais para 1M. Mais ou menos 1 menos M, 1 mais 2 mais M. Isso. Ok. Então a gente viu que quando m é 0, dá raiz de 2. E quando m for menos 1, e aqui 0, significa que eu tenho que pegar... Peraí. Aqui, deixa eu ver. Bom, deixa eu fazer aqui, vou deixar pronto, menos 1, M, você bota cortado, raiz de 1 mais M e 2 menos M. Ok. Então, esse cara aqui vai ser... Se eu não errei o índice da coluna, então esse cara vai ser... Eu vou fazer o seguinte, para facilitar minha vida, eu vou escrever o seguinte. Esse cara aqui é o termo 1, 1. Ou seja, M'1, M1, tá certo? Esse é o termo M'1, M0. Esse é o termo M'1 e menos 1, certo? Então esse cara é o 0, 1, 0, 0 e 0, menos 1. E esse é o menos 1, 1, menos 1, 0. E esse cara aqui é o menos 1, menos 1, certo? Então esse cara aqui é 0, a gente já viu. Esse é 0 e esse é 0, tá certo? Esse cara aqui vai ser M'1, M0. Então, M'1, M0 sobrevive o C+. Então, esse cara aqui é o C+, que a gente acabou de calcular. Tá certo? Esse cara aqui é 0, porque não tem como eu somar um e chegar no outro. Esse aqui é 0, foi o que eu já botei aqui. Tá. Esse cara aqui é o M'0, M1. Então, esse cara aqui é o C-. Tá certo? Esse é 0, esse aqui é o M'0, então esse cara aqui é C+. Tá certo? Esse aqui já deu 0, esse cara aqui é o C+, e esse aqui é 0. Tá certo? Tá certo isso aqui? Peraí. Eu somo aqui. Não, esse cara tem um C-. Tá certo? O mais ou menos é quanto que você está somando na segunda entrada ali. Ok? Ok. Esse aqui, e o M é o valor da primeira entrada. Então, quando o mais for 0 e quando o mais for menos 1, então vai dar 2 aqui e vai dar 1 aqui, vai ser a mesma coisa, raiz de 2. Ok?
Quando eu estiver trabalhando com o C-, qual vai ser a diferença? O C-, quando o meu M for igual a 0, vai dar raiz de 2, então vai ser raiz de 2. Raiz de 2, e aqui vai ser 0. Tá certo? Qual a diferença do nosso JY aqui? A representação do spin 1. Vai ser H cortado sobre 2i, tá certo? E aí eu vou ter 0 raiz de 2, 0. E aí eu vou ter aqui menos raiz de 2, porque quando tiver o C-, lembra, o C- aqui, ele tem o menos na frente. É a diferença, tá? 0 raiz de 2, 0, menos raiz de 2, 0, 0. Ok? Bom, vamos ver como é que fica esse negócio aqui, pessoal. Vamos pegar essa matriz aqui, ó. Só esse pedacinho da matriz aqui. 0, 1, 0, 1, 0. Ao quadrado. Linha vezes coluna, identidade. Essa linha vezes essa coluna é 0, essa linha vezes coluna vai dar 1. Essa linha vezes essa coluna vai ser... Essa linha vezes essa coluna dá 1, essa linha dá 0, essa linha vai dar 1. Isso. Essa linha vezes essa coluna é 0. Essa linha vezes essa coluna aqui vai ser 2. Né? E essa linha vezes essa coluna é 0. Essa linha vezes essa coluna vai dar 1. Essa linha vezes essa coluna dá 0. E essa linha vezes essa coluna dá 1. Certo? Então, eu levei essa matriz ao quadrado e encontrei essa outra matriz aqui, certo? Se eu levar o cubo, como é que fica? 1, 0, 1, 0, 1, 0. Então, eu pego essa matriz e multiplico aqui. Essa com essa dá 0, essa com essa dá 2. Essa com essa dá 0, essa com essa dá 2 e essa com essa dá 0. Isso com isso dá 2. Isso com isso dá 0. E isso com isso dá 2. Essa com essa dá 0, essa com essa dá 2. E essa com essa dá 0. O que aconteceu aqui, pessoal? Com essa matriz ao cubo. Só escalonou. Ela foi para... Essa matriz aqui é 2 vezes essa aqui. Essa aqui é 2 vezes essa aqui. Estranho isso, né? A gente levou ao cubo e ficou assim. Essa aqui a gente levou ao quadrado e ficou em identidade. Se eu tiver escalonado... Espera um pouquinho. Então, estou fazendo uma coisa errada, peraí. Esse cara vai ficar... Deixa eu ver se eu errei. 1, 0, 1, 1, 0, 1, tá certo. Ah, não, desculpa, isso aqui está totalmente certo, é isso mesmo que tem que acontecer. É que o resultado que eu estava achando tinha que voltar para a identidade, tá certo? Mas não é isso que vai acontecer. O que eu estou querendo motivar vocês é que, se eu pegar polinômios dessas matrizes, eu vou sempre pegar que esses polinômios sempre vão voltar ou à identidade ou a elas mesmas, tá certo? Isso que é o importante aqui. A maneira que elas vão voltar é irrelevante, tá certo? Mas a gente já vai entender, vocês vão entender por que isso vai ser útil para a gente. Se eu pegar o caso negativo, bom, eu não vou fazer não, porque é complicado, mas vocês vão encontrar uma coisa similar. Se você pegar o caso do JY, vai ser a mesma coisa, tá certo? Eu vou aplicar JY, eu vou potências de JY e ele vai também voltar para o JY, ou para o JX, ou para o JZ. Mas isso não é tudo potência, né? Que a gente viu que a gente só leva ao quadrado, não volta, não.
Não, não é para todas as potências, é para uma potência especial. A gente vai ver que essas matrizes, essas representações, elas têm uma potência especial. Toda vez que você atinge aquela potência especial, ela volta a ser representável pelas matrizes anteriores ou potências dela, até a potência anterior. Entendeu? Então isso vai valer sempre. Certo? Agora, outra coisa interessante é vocês pensarem como é que esse gerador está atuando, porque vocês estão acostumados com geradores que são um pouco diferentes disso. Né? Como é que, por exemplo, né, como é que a gente viu lá atrás? Aquela nossa matriz M. Lembra, a gente viu a matriz M que gerava rotações nos vetores, né? E a gente viu que ela era assim, 0, menos 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Tá certo? Bom, isso aqui faz sentido? Né? Em que sentido faz esse negócio aqui quando eu comparo com esses dois caras que eu estou obtendo aqui? Ó? Esse cara e esse cara aqui. A gente pode pensar que essas duas coisas estão relacionadas de alguma forma? Ó, é fácil ver. Vamos esquecer os prefatores aqui. Vamos pensar só nessa matriz assim, ó, com esses uns aqui ou com os dois uns e os dois menos uns aqui. Vamos chamar essa matriz de A mais e essa aqui com os menos de A menos, tá? A mais ou menos. Se eu boto um menos aqui. Então, se eu pego quanto é que é A mais A menos sobre 2? Vai ser igual. Eu somo essa com essa, vai ficar assim. 1, 0. Estou somando ali, vai ficar 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Certo? Se eu botar um menos aqui, vai ficar só esse menos 1 aqui. Certo? Isso. Ok. O Z está lá. Quem é essa matriz aqui, se você olhar para ela? É a identidade ali... Não, peraí. Porque aqui tem o problema da complicação da representação é que aqui a gente está numa representação complexa, certo? Mas para relacionar com a representação real é um pouco complicado. Deixa eu ver se eu consigo fazer agora para vocês. Dá só um segundo. Deixa eu ver se eu fizer uma besteira. Mais ou menos. Esse cara é sempre assim, né? Esse cara vai ser... Peraí. Espera. Uma coisa, quando for 1 menos 1, 2, quando for mais 1, 2, é sempre isso, de ré de 2. Então, será que eu acho que estou fazendo alguma coisa errada, cara? Peraí. Esse cara aqui é um 0. Mais 1. 1 mais 1 e 1 mais 1. Tá certo. Mesmo que eu tenha errado ali.
Será que eu estou invertendo a... Eu teria que subtrair, tanto faz. Bom, depois eu vou ver isso com detalhe e mostro para vocês, tá? É que é um pouco mais complicado do que eu estava antecipando aqui na minha cabeça. Bom, agora, para que a gente está fazendo tudo isso? Porque agora a gente quer pensar o que vai acontecer quando eu fizer uma rotação de uma função de onda arbitrária, tá certo? Uma função de onda arbitrária que tenha, que seja transformada por esses geradores aqui, como é que ela vai ser transformada, né? Então eu tenho o seguinte, eu tenho o meu U do grupo de rotação, vai ser exponencial de menos I θ escalar J, tá certo? Sobre H cortado. Né? Esse negócio aqui é, como vocês já sabem, a soma sobre N de 0 até infinito de menos I θ sobre H cortado, e aqui vai ficar uma coisa assim. Θ chapéu escalar J seta. Chapéu não, né? Seta sobre θ, ok? Elevado a N. Então, isso é uma potência desse cara. 1 sobre N fatorial. Ok? Bom, eu posso agora fazer o seguinte truque. Eu vou pegar a identidade aqui, botar o meu U no meio, tá certo? E vou botar a identidade aqui de novo. E isso eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou abrir esse cara como sendo soma LM, J' M' e JM, tá certo? E vai ficar assim, JM, JM, deixa eu parar aqui para ter espaço. E aqui vai ficar U, R, J', M', J', M'. Até aqui tá tranquilo, pessoal? Só que aqui eu tenho a soma em N. Vai ficar assim, soma de J', M', JM e minha soma em N, tá? Os índices aqui eu estou deixando, os extremos eu estou deixando implícito, tá ok, pessoal? Então vai ficar assim. Menos I θ sobre H cortado na potência N. 1 sobre N fatorial, eu já boto aqui também. E aí vai ficar assim. JM, JM. Aqui vai ficar θ escalar J sobre θ, J', M', J', M'. Ok? Aqui é claro, elevado a N. E aí, pessoal? O que é isso aqui? A gente sabe que, por mais que esse negócio aqui seja extremamente complicado, ele é um polinômio complicado nos J1, J2, J3, ó, Jx, YZ. E esses caras nunca mudam o valor do J' aqui, certo? Eles vão sempre ser, essa base sempre vai ser diagonal para esses operadores aqui, porque todos eles comutam com J quadrado, certo? Então a primeira coisa que a gente pode ver é que essa coisa pode ser simplificada da seguinte forma. Isso aqui vai ficar uma soma de M', M' e J e N, tá certo? E aqui vai ficar menos I θ sobre H cortado, elevado a N, 1 sobre N fatorial.
E aqui vai ficar assim, JM, JM, aí aqui eu vou ter θ, seta J sobre θ, potência N, J, M', J, M'. Então você vê que para J esse negócio é diagonal, certo? Essa matriz que eu vou obter aqui, tá vendo? Isso aqui ó, são elementos de matriz do meu operador unitário. Esses elementos de matriz que eu estou obtendo, eles são diagonais em J. Então eles vão dar blocos em J, e como a gente já viu, esses blocos vão ter dimensão igual à dimensão de M, tá certo? Então eu vou ter um bloco 1 por 1, um bloco 2 por 2, um bloco 3 por 3, um bloco 4 por 4 e assim por diante. Ok? Bom, agora tem mais que isso. A gente viu, né, que essas matrizes aqui, ou o que aparentemente está aqui dentro como matrizes, vão ter essas propriedades especiais aqui dessas potências, tá certo? Ou seja, o que eu não vou provar com todos os detalhes, ou talvez na próxima aula eu possa provar, é que se você pegar essa matriz aqui, ó, X ou Y ou Z, né, uma matriz dessa I aqui qualquer, na representação J, eu tenho que a potência 2J mais 1 dela vai ser dadas por combinações lineares de JI, J, K menor que 2J mais 1. Tá certo? Então eu pego essas potências aqui, igual eu acabei de fazer aqui, ó. E aí eu acabei de ver que esse cara ao cubo fica igual, proporcional, é claro, a esse cara a 1, né? O A mais elevado a 1. Então a gente pode provar que em geral, quando eu chego na potência 2J mais 1, eu volto para uma das matrizes ou potências anteriores das matrizes, tá certo? Então aqui, no caso, quando o meu J é igual a meio, é fácil, é quadrado ali, tá certo? Porque, né, 2 vezes meio mais 1 dá 2. Então, por isso que a gente viu aqui que o nosso sigma quadrado já dá identidade. Tá certo? No caso das matrizes de Pauli é fácil, dá simplesmente a identidade. Nas outras representações vai ser mais complicado. Não vai ser simplesmente a identidade, vai ser outras matrizes quaisquer. Tá certo? Foi o que a gente acabou de ver aqui. Quando a gente está na representação 1, então esse cara aqui é cubo. Foi por isso que a gente teve que chegar ao cubo aqui, ó, para voltar. Porque essa matriz aqui, ela não está nem presente aqui, né? Ela não tem nada a ver nem com essa, nem com a outra que a gente partiu, tá certo? Então, de fato, o quadrado não é suficiente para a gente voltar para uma matriz anterior, certo? Bom, eu vou mostrar isso com um pouco mais de detalhe para vocês na próxima aula, mas por enquanto vocês acreditem em mim. Agora, por que isso aqui é útil, pessoal? Porque aqui a gente ainda tem esse cara aqui elevado a n. E esse é o operador completo. Esse não é o J com J minúsculo aqui. É o J operador mesmo. Ó. Seta, chapéu. Certo? Mas é o truque de sempre, né? Eu tenho esse cara aqui. Se eu fizer um zoom desse pedaço aqui, ó, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter J, M. Aí eu vou ter aqui θ sobre θ escalar J elevado a N, J, M', certo? Mas o que eu posso fazer é o seguinte, esse cara aqui, eu posso escrevê-lo assim. Eu vou só escrevê-lo assim. J, M, desculpa, JM. Aí eu vou pegar um primeiro fator, θ sobre θ escalar J. Aí aqui eu vou botar um J, duas linhas, M, duas linhas, J, duas linhas, M, duas linhas. Aí eu boto o segundo fator, né? Eu tenho que somar aqui, claro. E aí eu tenho o segundo fator, θ escalar J sobre θ. Aí eu boto um terceiro cara aqui, 3 linhas, M, 3 linhas,
e assim vai. Eu faço N fatores desses caras aqui. Como isso aqui é identidade, eu tenho a liberdade de fazer isso aqui à vontade. Eu vou botando um somatório aqui para cada identidade e vou botando os termos da identidade. Só que isso aqui, pessoal, é o quê? Primeiro, o J é sempre diagonalizado aqui, né? Então isso aqui só vai sobreviver quando os meus J's forem iguais. De resto, fica um produto de matrizes. Só que isso aqui, pessoal, é a matriz J escalar θ sobre θ. Isso aqui, ó, eu defini assim. E eu acabei de mostrar que essas matrizes, elas sempre voltam ao que eu tinha antes. Tá certo? Então, primeira coisa é que eu posso definir o que a gente chama de matriz D da transformação J como sendo esse pedacinho que eu acabei de descobrir que está aqui no meio, tá vendo? Ó? Esse cara aqui. Então, só para a gente poupar a notação, a gente já descreve o D como sendo JM, UR, JM', tá certo? É só aquele miolinho ali. E esse cara aqui, a gente sabe que vai ficar somatório de n igual a 0 até infinito, de menos I θ sobre H cortado, elevado a n, θ, escalar J. Aí eu já vou botar o J aqui, sobre θ, elevado a n, 1 sobre n fatorial. Vocês entenderam por que eu estou colocando esse cara aqui assim? Porque eu estou mostrando para vocês que esse miolinho que está aparecendo aqui, ele pode ser escrito como essas matrizes aqui aplicadas uma a outra, tá vendo? Isso aqui é a componente M' dessa matriz, né? M duas linhas dessa matriz aqui. Esse aqui é M duas linhas, M três linhas dessa mesma matriz aqui. Então, esse é o produtos dessas matrizes aqui, tá certo? Como a gente viu aqui, ó, tá vendo? Eu vou pegando essa matriz, multiplicando por ela mesmo e estou chegando em outras matrizes aqui. Só que veja, esse pedaço aqui, ó, vai de n de 0 até infinito, tá certo? Mas se eu for pegar esse cara aqui, eu sei que eu vou pegar 1, eu vou pegar 0, vai ser identidade, 1 vai ser o próprio j, 2 vai ser o quadrado, igual esse cara aqui, 3 voltou para o outro, tá certo? Então, se eu for agrupando todos os termos iguais, como é que isso aqui vai ficar, pessoal? Soma de n igual a 0 até 2j. E aí eu vou pegando todos os coeficientes que multiplicam as mesmas potências do j aqui e vou chamar de f. Isso vai ficar assim, f, n de θ, certo? θ, escalar j, na repetição j sobre θ. Então, o infinito aqui vai se tornar 2j, porque toda vez que eu pegar potências de 2j mais 1, vira uma potência anterior. Claro que vai virar uma confusão calcular isso aqui, tá certo? Mas dá para calcular, certo? Mas vocês já viram isso, só que vocês viram num contexto bem simples, que vocês talvez não estejam ainda conectando com isso aqui. O que acontece quando eu estou calculando potências do sigma x? A gente viu que sigma x é igual a identidade, certo? Então, basicamente, isso aqui é exponencial, né? Isso aqui é exponencial de menos i, aí eu tenho h cortado sobre 2, eu tenho sigma x, né? Espera um pouquinho. Esse cara vai ser menos i, a epsilon x sobre h cortado e o gerador. Mas o gerador é h cortado sobre 2, sigma x. Certo? Vou botar θx para não achar que é infinitesimal. Θx. Nesse contexto aqui, né? Eu estou pegando esse somatório aqui, ó. Esse cara aqui é isso aqui. Certo? Mas o que eu falei é, quando eu levar esse negócio ao quadrado, ele vai voltar para a identidade. Então,
se eu expando esse cara aqui, vai ficar como? Vai ficar assim. Identidade mais menos, né? I θ x sobre h cortado. Aqui eu já posso simplificar a minha vida. Eu boto meio para cá, certo? Menos I θ sobre h cortado. E aqui vai ficar sigma x, ok? O próximo termo vai ter isso aqui ao quadrado. Então vai ficar mais I θ x sobre 2, sigma x ao quadrado. E depois ao cubo e assim por diante. Só que o quadrado é igual a identidade. Então, você vê que esse termo aqui, o quadrado é aqui. Esse termo aqui, ó, ele vai se combinar com esse. Tá certo? Porque ele vai ser proporcional à identidade. E assim por diante. Só que o que é isso aqui? Se eu pegar 1 mais um termo que vai ser proporcional à identidade de novo, só que com isso aqui ao quadrado e assim por diante, o que eu vou obter aqui? Né? Esse cara vai ser cosseno de θ sobre 2 vezes a identidade. Tá certo? E o outro vai ser o quê? Menos I seno de θ sobre 2 sigma x. Então, nesse caso, no caso da representação meio, essa f é fácil de calcular, dão senos e cossenos. Nesses outros casos vai ser mais complicado. Mas no caso das f's vai ser bem simples. No caso de spin meio, né, ou j meio, vai ser mais simples. Caramba, passei pra caramba. Mas é isso, pessoal. Eu vejo aqueles detalhes ali com vocês na próxima aula.